Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um submarino americano torpedeou um navio, e era um convidado da Índia. A fragata iraniana Iris Dena voltava desarmada de um exercício naval indiano quando foi afundada em 2 minutos. A Índia sabia? Kobori revela que a verdadeira guerra não é contra o Irã, é para salvar o petrodólar. E enquanto isso, a China já tem 200 dias de reserva de petróleo, a Rússia está lucrando como nunca, e o petróleo já passou de $100. O que vai acontecer com os militares americanos é o seguinte: a hora que o Wall Street pisar no calo do Trump, ele vai ter que parar essa guerra, cara. Até quanto que a gente aguenta petróleo? Não sei. Tá quanto agora? Ele já passou de $100 hoje, né? E na verdade existe previsão que se prolongar muito, isso vai passar de 200, né? Que aí é um terror para a economia. É um terror. O petróleo, infelizmente, né? O petróleo ainda é um combustível fóssil, né? Mas ainda é a base da energia de toda a indústria, do mundo inteiro, né? Não é só para carro, né? Não é só para carro. Tudo, que movimenta a indústria é o petróleo, né? Então, por isso que os Estados Unidos, sob certo ponto de vista, acha que isso prejudica a China, né? Tem o componente geopolítico aí contra a China, porque a China tem a maior potência industrial do mundo, seria prejudicado. Só que a China se preparou para esse momento também, né? Eu até brinquei outro dia que falei assim, o russo joga xadrez, o chinês joga Go, não sei se sabe o que é Go, sim. E o americano joga poker, né? Então, assim, a China está se preparando para esse momento, ela não foi pega de surpresa, ela sabia que isso poderia acontecer. Eles têm, se não me engano, um estoque para 200 dias de petróleo, né? Kobori resume a geopolítica em uma frase. O russo joga xadrez, o chinês joga Go, o americano joga pôquer. A China se preparou com estoque para 200 dias de petróleo. O Japão tem 250 dias. A Rússia lucra com a guerra. Petróleo que vendia com desconto agora é vendido a preço de mercado. Estados Unidos até liberaram compra de petróleo russo. O Japão também se preparou. O Japão parece ter estoque para 250 dias. Quem vai se ferrar muito nisso é a Índia, né? Porque 90% do petróleo que vai para a Índia passa pelo Estreito de Hormuz. Mas o Irã, por incrível que pareça, está sendo diplomático com a Índia, né? Porque aquele navio iraniano que foi derrubado na costa ali do Sri Lanka, ele tinha ido, se não me engano, para fazer exercícios com a Índia. Com a mania da Índia. A informação provavelmente partiu dali, de alguém da Índia. Então a Índia traiu fortemente o Irã. E mesmo assim o Irã, parece que foi ontem, hoje emitiu uma declaração mais diplomática, né? Mas a Índia, o Irã sabe que foi traído pela Índia. Sabe? É porque o que acontece, né, Kobori, aqui nessa história aí, Irã e Rússia vão ganhar, a Rússia principalmente vai ganhar muito dinheiro, né? A verdade é essa. Enquanto essa guerra estiver durando, a Rússia está ganhando dinheiro. E agora com o petróleo, precisando mais do petróleo da Rússia, né? O pessoal tá pagando petróleo russo a preço descontado, e agora não tá vai mais. Pagar preço de mercado, né? Exatamente. A Rússia vai ganhar muito dinheiro com isso. E a pedido, inclusive, dos Estados Unidos, né? Então, mas você acha tá fechado ali, pode ele meio que liberou, pode comprar petróleo da Rússia. Com esse efeito colateral, os Estados Unidos ou não? Cara, eu acho assim, é difícil a gente imaginar uma grande potência como os Estados Unidos, com gente muito capaz lá, cara. A gente critica os Estados Unidos, mas tem gente muito capaz, tem intelectuais muito capazes, né, para tomar boas decisões. Mas nos Estados Unidos tem o que a gente chama do Deep State, né? O que é o Deep State? É o estado profundo, é o estado que sempre está lá, né? Quem tá às claras, né, não está nesse estado profundo, é os que a gente conhece, é o presidente, é o Congresso e tal, mas tem um poder muito, muito forte nas sombras que dita os rumos do negócio, né? O que os especialistas sabem é que o Donald Trump ele não tem capacidade mental nenhuma, né, para ser presidente dos Estados Unidos, nem para tomar esse tipo de decisão. Ele é dumb mesmo. E existe isso que o Farinazzo falou. Ele está sendo movido por alguma coisa, né? Existe essa teoria da conspiração aí da classe Epstein, que ele fala, né, do sindicato Epstein, que o Donald Trump teria sido pressionado, né? Porque o Epstein é uma cria do Mossad, né? O Mossad que criou o cara justamente para ele fazer tudo isso e servir como e Israel ter todo mundo na mão. Como um agente secreto, um cara para chantagear, como que é? É a mesma coisa, eu te contrato aqui, fala, e aqui no Brasil, todo país faz isso, tá? Contrato aqui, Vilela, você é um cara legal, todo mundo te conhece, você está sendo pago agora pelo serviço secreto aqui, o que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer o máximo de relacionamento possível e comprometer todo mundo com tudo que você faz. Você vai fazer umas festinhas aqui, vai fazer um negócio ali, documenta tudo. Uma Então, hora eu vou usar. Uma hora eu vou precisar. Então, o Estado de Israel e o Mossad tem informação de muita gente lá, né? Não à toa, e dinheiro, né?
Assim, ele tem uma influência política muito grande no Congresso americano, porque ele financia praticamente a campanha de todos os parlamentares, né? Não só os democratas, como os republicanos. Então ele tem essa ascensão econômica, porque ele financia muito política dos Estados Unidos, mas também tem o lado obscuro. Não quer me ajudar, Vilela? Tô financiando a sua campanha, não quer? Ele mostra umas fotinhas, ó, que eu tenho de você aqui. Entendeu? E agora? Então, assim, Mudou existe essa teoria que ainda me parece, assim, que todo mundo fala, mas é cada vez mais. Tem cada vez mais gente que conhece do assunto falando que é bem possível que o Netanyahu tenha pressionado o Donald Trump com esse tipo de informação, para ele tomar a decisão Porque senão não iria de jeito nenhum. Que interessaria Israel. E quem defende isso é porque fala que quem realmente tinha informação oficial para subsidiar o Donald Trump para tomar uma decisão, subsidiava com a decisão de ele não atacar a mulher. Exatamente. E ele atacou, entendeu? Então, por que o cara foi contra toda o serviço de inteligência americano, os especialistas militares, o Pentágono, todo mundo falou, ó, um risco muito grande e tal, e ele vai lá e faz um negócio contrário. Mas o movimento que o Trump fez na Venezuela indicava que o Irã ia ser o próximo alvo, ou era o contrário? Se ele já fez na Venezuela, era um pouco para estrangular a China e não iria para o Irã? Sob o ponto de vista econômico, eu acho que era indicado. Até quando ele atacou a Venezuela, eu falei, né? Então. Eu falei, o negócio é o petróleo. Tanto que ele atacou no mesmo dia, ele falou que o negócio era o petróleo. Eu falei, ó, o próximo alvo é o Irã. Eu lembro de você falando isso e ele assumiu realmente. E ele assumiu, porque tem uma coisa aí que a gente chama de tentar proteger a hegemonia do dólar, né? O que depois que os Estados Unidos abandonou o padrão dólar em 1971, o que deu estabilidade de novo para a moeda americana foi o acordo petrodólar. Por quê? Porque o padrão ouro, o Nixon abandonou em 71. O que aconteceu de 71 a 73? Você não precisava mais ter o ouro. As guerras que Israel implementou. O que gerou o choque do petróleo foi a guerra do Yom Kippur, que aí o mundo árabe se revoltou, a Arábia Saudita liderava a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aí eles promoveram o choque do petróleo. Isso ferrou o mundo inteiro. Que foi colocar um preço e falou que quem quiser paga. Colocaram o preço, vocês dependem da gente, o petróleo é nosso. E aí o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos foi lá e derrubou o líder da Arábia Saudita, colocou um monarca alinhado a ele e fez o chamado acordo petrodólar. Que ó, você como líder da OPEP, não só o seu petróleo, mas de todos os países que são ligados à OPEP, vão vender petróleo tudo em dólar. Em troca, eu dou proteção para todas essas monarquias do Oriente Médio. Foi quando ele começou a instalar base no Oriente Médio inteiro. Os Estados Unidos têm 40 mil militares em bases espalhadas pelo Oriente Médio, em muitos lugares do Oriente Médio. A gente tem um mapa aí, é um mapa bastante complexo, porque tem muitos países envolvidos. No Golfo Pérsico, tem bases americanas no Iraque, são 2.500 militares em Bagdá, no deserto e na região curda. Em Bahrein, tem 9 mil militares americanos no quartel-general da 5ª Esquadra da Marinha Americana, que controla o Estreito de Hormuz, que é estratégico. No Kuwait, tem 13.500 militares americanos em 5 bases. No Catar, tem 10 mil na base aérea de Al-Udeid, que é o quartel-general do Comando Central Americano. E nos Emirados Árabes, tem mais 3.500 na base aérea de Al-Dhafra, que fica em Abu Dhabi. E também tem forças americanas na Turquia, no Egito, na Jordânia, na Síria, Arábia Saudita, Omã e Djibouti. E tudo isso é alvo. Tudo isso pode ser atingido pelos mísseis do Irã. É claro que os americanos têm defesa antimísseis, mas o Irã fica muito perto desses lugares. A gente viu, o Irã está de um lado do Golfo Pérsico, as bases americanas estão do outro. Em 4, 5 minutos, um míssil lançado do Irã chega numa dessas bases americanas. Em troca, eu dou a proteção militar para todas as monarquias aqui que aderirem a esse plano. E aí, com todos os dólares que vocês comprarem, vocês venderem o petróleo para nós, vocês vão comprar título do Tesouro Americano. Porque você está com um monte de dólar, tem que investir. Então, aí os Estados Unidos, nesse momento que ele criou o sistema do petrodólar, ele deu a estabilidade que o dólar precisava e que tinha perdido em 71 com o abandono do padrão ouro. E aí, obviamente... Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Petróleo, como você vê até hoje, é uma fonte de energia muito válida, mas imagina naquela época, que nem se falava em energia renovável, era energia, combustível fóssil. Isso, na realidade, irrigou o mundo inteiro com o petróleo e permitiu que os Estados Unidos continuassem imprimindo dólares e colocando na economia mundial, que criou o que a gente chama do sistema eurodólar, né? Que é todos os dólares que circulam fora dos Estados Unidos.
É um mercado à parte, independente, mas que é muito benéfico para os Estados Unidos, que é um mercado gigantesco para emitir dívida. E o que os Estados Unidos está tentando defender isso? É isso. Kobori revela o verdadeiro motivo: defender o petrodólar. Nixon abandonou o padrão ouro em 1971. A guerra do Yom Kippur gerou o choque do petróleo. Estados Unidos derrubaram o líder saudita e criaram o acordo. Petróleo só em dólar, em troca de proteção militar. Venezuela, Rússia e Irã venderam em outras moedas. Todos foram atacados. Então, o tiro sai sempre pela culatra, né? Eles fizeram as sanções contra a Rússia, no caso da Ucrânia. Aí a Rússia precisa continuar vendendo petróleo. Não pode mais usar o SWIFT, não pode mais vender em dólar, vai vender em outra moeda. Começou a vender em outra moeda. Eles fizeram o embargo e as sanções econômicas contra a Venezuela em 2014. O que a Venezuela fez? Começou a vender petróleo em outra moeda, para a China em yuan. Né? Teve, desde 79, quando foi a Revolução Islâmica no Irã, que o Irã sofre embargo econômico, vende petróleo em outra moeda. Então isso, na realidade, foi um tiro no pé dos Estados Unidos. O que ele está tentando retomar isso, que retomou a Venezuela, ele falou, não, ela pode vender desde seja em dólar. Agora... Tá tentando fazer um novo choque do petróleo. A intenção dele no Irã era, se fosse, né, tivesse sucesso, seria isso. A guerra no Irã é sobre o petrodólar, não sobre armas nucleares. O torpedeamento da Iris Dena pelo USS Charlotte, confirmado por Al Jazeera, Wikipedia, USN E-News e Defense News, é o primeiro por submarino americano desde a Segunda Guerra e expôs a traição indiana. O navio era convidado para o exercício Milan 2026 com 74 países e estava desarmado conforme protocolo. Kanwal Sibal, ex-chanceler, e Brahma Chileni, analista estratégico, chamaram de constrangimento estratégico para Nova Delhi. A frase de Kobori sobre xadrez/go/poker sintetiza toda a dinâmica. Rússia calcula, China planeja a longo prazo, Estados Unidos blefam. A China com 200 dias e o Japão com 250 dias de reserva mostram que ambos anteciparam o conflito. A Rússia lucra com a guerra. Petróleo que vendia com desconto agora é vendido a preço cheio, com permissão dos próprios Estados Unidos. É o petrodólar se defendendo com sangue. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.